Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, obrigada, papai, por mais um dia. Um dia, ó Deus, que nós tomamos a decisão de começar com o Senhor. De começar entregando a nossa vida a Ti, de começar entregando o nosso coração a Ti, de começar buscando o Senhor, convidando o Senhor para poder fazer parte da nossa vida. Convidando o Senhor para que seja o primeiro, para que esteja na presença, para que faça aquilo que for preciso fazer. Papai amado, papai querido, Jesus, eu coloco tudo hoje nas tuas mãos. A nossa mentalidade, o nosso coração, as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos desafios, mas também, ó Deus, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos milagres e tudo aquilo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Papai amado, papai querido, Jesus, é tudo seu. O nosso caminho, a nossa vida. Então começa a alinhar o nosso coração com o teu coração para que a gente tenha plena consciência do que é necessário nós fazermos, para que venha se cumprir a tua vontade e o teu querer sobre a nossa vida. Pai, aumente a nossa fé e comece a nos mostrar que tudo que temos vivido tem sido de forma espiritual. Nos ensina, ó Pai, a guerrear da forma como o Senhor quer que venhamos a guerrear. Nos ensina, ó Deus, a posicionar para fazer aquilo que precisa ser feito diante da tua presença. Eu só quero te agradecer, ó Pai, por tudo que nós temos vivido, por todo aprendizado, por toda essa jornada, por várias viradas de chave, pelo Senhor derramar sobre nós não somente a sabedoria, mas a vontade de viver, a vontade de fazer algo diferente, a vontade de expandir, a vontade de estar em movimento. É isso que nós te agradecemos, ó Pai. Nesse momento a gente peço, abra o nosso coração, abra a nossa mentalidade para poder viver totalmente para Ti. E já prepara cada um de nós para receber a Tua palavra, ó Pai. Que nesse momento eu me esvazie de mim mesma e que o Espírito Santo do Senhor me encha, Pai, para que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui na terra. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelas inúmeras bênçãos que a gente tem vivido. Te agradecer, ó Deus, pelo quanto o Senhor mudou minha mentalidade, o quanto eu tenho aprendido, ó Pai. Te agradecer pelo Senhor ter confiado isso em mim, porque sem Ti eu nada sou, ó Deus. Isso é tudo do Senhor, isso é tudo para o Senhor. Sem o Senhor isso aqui não existiria. Então, obrigado. Obrigada por reacender os nossos corações. Obrigada por nos escolher e obrigada por nos capacitar dia após dia. Eu te entrego tudo agora, ó Pai, e te peço, tenha total liberdade em nosso meio. Fala ao nosso coração, Senhor, nos desperta. Nos visita hoje. E que o Senhor cuide e tenha total liberdade em nosso meio. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Ai, gente, tô assim porque o Aider ontem fez um vídeo meu, tá? Então agora eu tenho que parecer aqui maquiada. Tô brincando, não é por isso. Eu cheguei tão empolgada que eu já deitei na cama assim, fui conversando. E quando eu vi, eu dormi de maquiagem mesmo. Aí hoje eu falei, nossa, vai dar muito trabalho, tá muito frio. Vou ficar de maquiagem mais um pouquinho. E é isso aí. Hoje vocês podem fazer vídeo à vontade. Eu tô chique, 6h30 da manhã. Ai, ai, vocês são ótimos, gente. Gratidão, assim, imensa por começar a entender o que é realmente o projeto, realmente o que a gente está aqui para fazer. O Aender ontem postou, e isso é muito importante. Não porque a gente quer glória para a gente, mas isso incentiva, já teve gente procurando, né, para entender um pouco mais do que é o devocional, e isso é muito bom. Quero agradecer Cris, que levou as meninas dela ontem para estar lá com a gente, a Dê, que foi também, a Dê é um amor, né, gente? E agradecer também a Ana, que não
assiste no online, mas ela assiste no gravado, ela estava lá ontem também. Quero honrar a vida de vocês por terem honrado a minha vida e estarem lá comigo ontem. A gente teve que mudar as estratégias por causa de falta de engajamento, e no final foi muito legal, né? Porque a gente super engajou, o pessoal ficou super animado, a gente até atrasou, porque ficou todo mundo querendo montar lá o quebra-cabeça. Então, assim, gratidão de verdade. Eu só posso existir porque vocês existem. E é essa a missão do projeto, é a gente engajar, a gente entender que todos nós fazemos parte, todos nós pertencemos, e isso aqui é para gente, é para todo mundo. É algo que está começando comigo, mas se Deus quiser não vai ser só comigo, né? Vai expandir, vai crescer, e aí cada um vai fazer a sua parte também, porque, como eu expliquei ontem, nós somos apenas uma peça. Eu seria apenas uma peça sem vocês. Eu só existo porque realmente a gente faz parte de um quebra-cabeça, né? A gente faz parte de um complemento, aonde cada vida importa. Vocês que estão aqui no online, no ao vivo, né? Porque senão eu acho que eu não teria essa disciplina. Se fosse para eu gravar todos os dias esse horário de manhã, eu acho que eu não teria essa disciplina. Quem assiste no gravado, quem ajuda a compartilhar, eu acho que cada um tem sua peça fundamental para que isso flua, para que as coisas aconteçam. Então, assim, muito obrigada. Não vou ficar enrolando, não, porque assim, hoje é um pouquinho maior, viu, gente? Por mais que eu tente diminuir. Mas antes da gente começar, o que é o Provérbios 30, né? A gente tem que entender primeiro quem é Agur. Por que entender quem é Agur? Porque é o Agur que escreveu Provérbios 30, é de Agur, né? Provérbios 30 é como se fosse um desabafo, como é que eu vou explicar? É uma confissão, é uma contemplação. Quem leu vai entender o que eu estou falando, né? Porque começa com declarações de limitações humanas, né? Diante de uma grandeza de quem é Deus. E realmente, gente, nós somos muito pequenos para tudo quem é Deus. Para o mundo. Enquanto a gente não entender o quão pequenos somos e a gente nos humildar, de tipo, a nossa força não vem da gente. A nossa capacidade não vem da gente. Gente, de coração, ontem para mim foi a minha melhor palestra dentro dessas 3 palestras que nós tivemos. E ontem eu não compartilhei o meu conhecimento. Ontem eu improvisei. E eu cheguei aqui em casa, assim, com outra energia. Minha irmã estava rindo, falou assim: Você acha que agora foi bom? Eu falei: Eu acho que agora foi ótimo. Porque eles não estavam prontos para receber o conhecimento para colocar em prática. Eles estavam precisando engajar. E aí eu mudei a estratégia, a gente começou a engajar. Isso vem de mim? Não. Isso é da capacidade dos meus estudos? Não. Isso vem de Deus, porque eu orei, eu busquei estratégia nele. Então, enquanto a gente não se diminui, não tem como a gente entender o que está acontecendo. E hoje, para mim, eu fiquei empolgada, né? Acordei às 5 horas da manhã, comecei a fazer o estudo, porque eu tinha esquecido de fazer ontem. E quando eu comecei a fazer o estudo, eu fiquei mais empolgada ainda. Por quê? Quem é que conhece Salomão? Todo mundo. Mas quem conhece Agur? Quase ninguém. E Agur, ele demonstra um temor ao Senhor, ele busca sabedoria na prática. Só que ele se diminui. Quem é Agur? E aí a gente vai ler um capítulo diferente, porque a gente ouve que sabedoria de Salomão, Salomão foi o homem mais sábio, e ele ficou gravado em toda a história. Mas chega no capítulo 30, a gente é apresentado um nome que a gente nunca ouviu antes. Agur. Ele não era rei, ele não era famoso. E ainda cita o seu pai, tão completamente desconhecido na Bíblia. Não tem outra citação na Bíblia de Jacques. E aqui o que é mais importante, porque Deus registrou essa palavra de sabedoria na Bíblia.
E o que isso nos mostra? Que a verdadeira sabedoria não vai depender de posição e nem de palco. Não vai depender de fama. Ela vai depender do nosso temor e da nossa humildade, do nosso coração diante de Deus. Depois a gente pode entrar mais em quem eles são, mas Agur era filho de Jaques. E esse nome, né, nos apresenta Jaques, não é mencionado em outro lugar na Bíblia, mas o nome dele significa piedoso ou obediente. Não vou entrar muito, porque tem muitos ensinamentos para a gente trazer, mas eu queria entrar em quem é Agur. Agur, né, fala. Porque ele que apresenta como filho de Jaques, ele é o autor do Provérbios 30. Embora que a gente não sabe muito da história dele, porque não é falado, tá? A única coisa que a gente sabe é que ele era um sábio fora da linhagem real. Então ele é diferente, né? De Salomão, que está ali à frente, Salomão é um rei. E o nome, o Agur, o nome dele pode significar ajuntador, que é alguém que coleta sabedoria. Por que é importante, gente? Na Bíblia sempre traz os significados dos nomes, tá? É como se fosse uma identidade, por isso que eu quis trazer para vocês o significado aqui. E Agur, ele é um homem humilde, realista, e ele não finge saber, gente, o que ele não sabe. Tá? A sua postura e temor diante de Deus é uma consciência de limitação humana, porque ele começa Provérbios já, tipo, eu sou mais tolo do que qualquer homem. Tem noção de que é isso? Quando eu comecei a ler, eu falei, uai, não que eu já não tivesse lido, mas eu não estava lembrando. Eu falei, nossa, que afirmação, né? Eu sou tolo. E aí a gente vê falando sobre tolo na Bíblia e a gente pensa, tolo é uma coisa ruim. E aí quando a gente vai estudando Provérbios todo, a gente vai percebendo que de tolo ele não tinha nada. Porque o principal ensinamento dele é reconhecer a nossa incapacidade. Nós somos incapazes em Deus. E esse é o primeiro passo para o verdadeiro entendimento, gente. A sabedoria dele está em observar e contemplar e se calar diante desse mistério divino, porque ele não é ninguém. Ele começa literalmente: eu sou mais tolo do que qualquer homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento santo. Eu literalmente achei que era uma confissão de fracasso, gente. Mas de fracasso aqui não tem nada, porque foi exatamente o oposto. A sabedoria é uma forma de mais pura. Ele mostra pra gente que ele não quer saber tudo, ele não quer controlar tudo, ele não quer conseguir explicar tudo. E o melhor, ele mostra que a gente não precisa disso. E isso, gente, é libertador. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde nós temos que ter o controle de tudo, que nada pode sair das nossas mãos. A gente tem que conhecer tudo, porque senão sai tudo do nosso controle. E ele vem e bagunça tudo isso e mostra pra gente que a gente não precisa saber nada. A gente não precisa ter controle de nada. E isso nos liberta de tudo. Por quê? Porque nos empurra a depender completamente de Deus. Aí você fala, ah, tá, caramba, achei que eu tinha que dar conta. Não, eu não tenho que dar conta. E esse capítulo ele é um convite tão forte para abandonar o nosso orgulho, a viver de verdade, a viver com o necessário. Por mais que eu falo aqui que nós vamos ser ricos, que nós vamos ser milionários, que nós vamos ser abundante, o nosso desejo não tem que estar na abundância. O nosso desejo tem que estar em viver com o necessário. Porque se a gente o nosso alvo for abundância e não for a Deus, a gente já corrompe tudo. E aqui a gente aprende também a não manipular a palavra, a observar a natureza, porque é muito difícil hoje em dia, porque a gente vive só acelerado. E além de observar a natureza, a gente aprende com ela, porque ele usa metáfora, ele fala dos animais. A evitar o caminho do engano, da ganância e da arrogância.
e a cultivar a reverência diante do que é o sagrado e mistério, que é Deus. E aí eu quero entrar nos ensinamentos que a gente tem. Primeiro, reconhecer a limitação humana é uma grandeza. Então aqui, né, quando ele fala que ele é o mais ignorante do que qualquer homem, a verdadeira sabedoria começa, gente, com a nossa humildade. Não é saber o nosso intelectual que vai salvar, mas é o temor a Deus. É aquilo que eu usei aqui de exemplo da palestra. Quando eu vi que não estava engajando, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E fui buscando estratégias. Eu vou ser a mais perfeita de todos? Não, gente, nem de quebra-cabeça eu entendo. Fui numerar para poder ajudar, eu numerei de forma errada ainda, para vocês terem noção. Eu parti o quebra-cabeça em dois, numerei essa parte, depois numerei essa parte. Se eu tivesse numerado assim, ou assim, eu teria ajudado os meninos muito mais fácil, já teria preenchido o quebra-cabeça mais rápido. Mas não, fiz tudo, eu só avacalhei. Por quê? Porque não é de mim que veio. A estratégia nem era minha. O falar bonito ontem, com toda certeza, não foi meu. Ontem eu só falei, Deus, não sei o que vai ser, não. Nem o meu tablet com as minhas colinhas eu levei. Eu não tinha o que se fazer. Então, quando a gente começa a entender que não é sobre aquilo que nós temos conhecimento, não é sobre aquilo que nós estamos aprendendo, e sim sobre a dependência dele, você já vai transformar. Por quê? Porque nós somos totalmente limitados. A gente vai cansar, a gente vai chorar, a gente vai errar, mas quanto mais a gente trouxer a nossa dependência de Deus, é quem vai deixar a gente de pé. É quem vai fazer a gente suportar. O segundo ensinamento, toda a palavra de Deus ela é pura e confiável. Aqui entre o versículo 5 e 6. E a palavra de Deus, gente, ela é literalmente o nosso escudo. É o nosso escudo. Para quem confia na palavra, é um escudo. Só que a gente não pode nem acrescentar e nem distorcer. A gente tem que confiar no que ele revelou pra gente. A gente pode ter um ensinamento diferente, mas que seja debaixo do Espírito. Mas distorcer, não. Então não usa versículos separados para tentar justificar alguma coisa, porque não vai ser justificável, não. Por isso que é importante ler a palavra como um todo. Por quê? Porque se você lesse só aquela primeira parte lá de Agur, você ia falar, nossa, fracasso total. Não, e aí quando você tem o estudo todo, você fala, nu, ele é muito sábio. Então não distorça, não pega só pedaços. A gente precisa confiar na palavra. Não naquele versículo que a pessoa vem e usa com você só o versículo, não. É na palavra. Terceiro, peça equilíbrio e não o extremo. Aqui, a Agur ele faz uma oração muito profunda. Não me des pobreza e nem riqueza, mas o pão necessário. Nossa, isso aqui foi lá no fundo da minha alma, porque quantas vezes, né, a gente já quer. Não que a gente não possa orar, tá, gente? Carro, casa, a gente deve orar por isso, a gente deve saber aquilo que a gente quer. Mas às vezes a gente não conseguiu nem eu fico brincando, né? Que agora eu falei que eu quero ter uma BMW, eu nem dirijo. Eu nem dirijo, já quero ter uma BMW, tá vendo? O certo era o quê? Eu orar pela minha direção primeiro, para depois eu orar pelo meu carro. É você orar por uma casa ou por um apartamento, para depois você orar pela sua mansão. A sua visão pode ser até da mansão, mas o seu alvo tem que continuar sendo Cristo. Mas você sabe o que você quer. Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Mas o que? É trazer um equilíbrio. Não por exemplo, eu quero ganhar 150 mil por mês. Tá, mas você ganha quanto hoje? 1.000. Então vamos sonhar primeiro com 5 mil, com os 10 mil. Você sabe que você quer chegar naquele lá, é o seu alvo final. Mas e o meio termo? Por quê? Porque precisa de um equilíbrio, gente. Não tem como você sair do 1.000 por 150 mil. Você vai ter que ter um equilíbrio nisso. Vai ter que ter um processo nisso.
Então, quanto mais a gente se humildar diante da presença para que a gente entenda que a gente pode sim viver com o necessário, por quê? Porque a riqueza, gente, ela não é o alvo, ela é uma consequência. E aqui, o que ele traz de ensinamento para a gente é o contentamento. Ela é uma proteção. Então, se contente com o que você tem hoje. Não estagna, mas se contente. Por quê? E isso vai até além, né? Me seja fiel no pouco para eu te colocar no muito. Se a gente não sabe lidar com a nossa vida hoje, agradecer a Deus pelo que a gente tem hoje e viver com o que a gente tem hoje, como é que você acha que ele vai te colocar na abundância? Você não sabe nem se valorizar com o que está acontecendo agora. Você não sabe nem acordar e falar: tem um quarto, tem uma planta que eu preciso cuidar dela. Aí não, aí o que você pensa? Eu fiquei brincando esses dias, eu postei um vídeo só no Stories, mas falando assim, que a nossa cabeça fica quando eu for rica, ou quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver. Quando. Aí eu fico brincando que quando eu fosse rica, eu ia fazer meu skincare mesmo, porque nesse frio. Lavar o rosto é uma tristeza, tá vendo? Tô aqui de maquiagem, não recomendo. Não durmam de maquiagem. Aí eu falo, não, mas quando eu for rica vai sair água quente do meu negócio que eu vou lavar meu rosto. Aí eu vou ter o skincare. Não. Aí que tá. Você só vai ser rico quando você começar a se cuidar de verdade. Quando você fizer o seu skincare. Quando você souber se valorizar. Quando você souber se posicionar com o que você tem hoje. Essa é a maior virada de chave. Por quê? Porque a gente precisa aprender a viver com o necessário. Porque quando a gente aprende a viver com o necessário, é a hora que as coisas começam a dar certo. Então, a abundância, sem sabedoria, ela nos afasta de Deus. E a falta, ela vai nos levar à tentação também. Por isso que a gente precisa de equilíbrio. Isso é o mais importante. Terceiro ponto, cuidado com a língua e com a falsidade. Falar mal de alguém, gente, injustamente ou testemunhar falsamente vai trazer consequência pra gente. Então a língua ela tem o poder de ferir, mas ela também tem o poder de levantar. Então mesmo que seja algo que a gente tem que trazer uma exortação, ontem aconteceu algo assim, algo que eu precisei trazer uma exortação para uma pessoa, só que essa pessoa ela já está muito ferida. Se eu chegar e falar assim, querido, você está errado, essa pessoa já não ia nem me ouvir. Então, o que a gente tem que fazer? Chegar perto. Mostrar que a gente quer ouvir. Mostrar que a gente quer entender. Para depois a gente falar. Para depois a gente trazer. Para depois a gente exortar. Então, até para chamar atenção, a gente tem que prestar atenção. E falar mal de alguém, gente, toma muito cuidado. Eu sei que tem vezes que a gente realmente precisa desabafar. Mas lembra de uma coisa. A vida ela é feita sobre várias percepções. Talvez você está falando mal daquela pessoa, mas a percepção que ela está tendo é outra, completamente diferente da sua. Então talvez essa pessoa nem sabe que ela está te machucando. E ela está achando que você está machucando ela. Isso é uma mega virada de chave, então toma muito cuidado. E a gente vai para o quinto ensinamento, que é cuidado com as gerações que pervertem os valores. E aqui, a Gu, ele denuncia 4 tipos de pessoas. As que amaldiçoam os pais, as que se acham puras e estão sujas, as que são arrogantes e exploram dos pobres. E o ensinamento daqui, gente, é que uma geração que perdeu há uma geração, né, que se perdeu o temor, a honra e a compaixão. Então a gente precisa vigiar para que a gente não faça parte dela. Que é como se fosse o mundo. Só que eu não gosto de virar e falar assim, porque a pessoa é do mundo. Não, porque eu quero que essa pessoa faça parte da parte de Deus, vamos colocar assim, né? Porque hoje em dia se divide muito, né, em quem é da igreja e quem não é da igreja. E eu não gosto dessa divisão, porque para mim não existe isso.
Para mim, todo mundo faz parte do mesmo todo. Enquanto a gente faz essa acepção de pessoas, o mundo ele vai se corrompendo cada vez mais. Só que a gente precisa vigiar, por quê? Porque nós precisamos ser as pessoas que vão influenciar esse meio, e não as que vão estar ali naquele meio para ser influenciadas. Então, por isso que a gente precisa vigiar, sabe? Saber os lugares que a gente frequenta, ou prestar atenção para onde a gente vai, com quem a gente anda, porque, na verdade, é para você influenciar a vida dessa pessoa, não essa pessoa influenciar a sua, tá? Sexto ponto, a ganância nunca se satisfaz. O ensinamento aqui é como o Seol e o fogo, o coração ganancioso diz um basta. Tá? Aqui, gente, a ambição desmedida é uma prisão. É o que eu falei com vocês. A gente pode desejar o que a gente quer. Igual eu falei, eu não sei nem qual que é o carro, não, mas eu quero uma BM. Ainda não. Mas, com Deus, amor, por mais que eu queira isso, eu não vou ficar fazendo isso a qualquer custo, ou ficar desejando apenas isso. O ideal é que a gente tenha uma medida mesmo ali. Por quê? Porque se precisasse, por exemplo, se hoje eu vou lá e compro meu BMW, mas amanhã eu preciso, Deus vira para mim e fala assim, me dá a sua BMW, porque eu quero que você venda a sua BMW e vai rodar o Brasil em missões. Vou ter que vender minha BMW e rodar o Brasil. Ai, Deus, mas é meu amor. Pois é. Isaac também era o maior amor de Abraão, a maior promessa. É aqui que está a maior riqueza, não é naquilo que você está conquistando. Mas é com sabedoria, tá, gente? Porque vai ter igreja que vai pedir seu carro e não é Deus que está pedindo, não. Então você toma cuidado. Para saber mesmo se Deus está te pedindo isso. A gente tem que discernir até nisso. Entender que verdadeiramente Deus quer da gente. O que ele verdadeiramente quer de você. Tá? Então você precisa ter sabedoria. Então, tá. Deixa eu vir aqui, que eu perdi. Ah, tá, achei. E aí a gente vai para o sétimo. Honre o pai e a mãe. Zombar deles traz maldição. Aqui, gente, Deus vai levar que Deus lembra a gente que honrar os nossos pais é muito sério, tá? Desprezar o pai e a mãe é desprezar a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. Lívia, mas a minha mãe é uma narcisista. Ok. Existe um propósito para isso. Por quê? Porque Deus escolheu que a vida fosse assim para você. Uma pergunta. Eu trouxe esse ensinamento recente para uma pessoa. Vocês acham que Deus erra? De verdade. Alguém que acha que Deus erra? Se alguém achar, pode levantar a mão. Porque eu não acho que Deus erra. Aí eu te pergunto, por que você acha que Deus errou ao escolher a sua família? Por que você julga tanto o seu pai e sua mãe? Eu sei que sua história pode ter sido dolorida, a minha também foi. Mas se a gente não aprender a honrar, honrar não significa conviver. Se a gente não aprender a honrar, a gente não vai chegar a lugar algum. Por quê? Porque a gente precisa aprender a honrar. Foi essa autoridade que Deus colocou na sua vida. Então, quando você fica desprezando, querendo não conviver, não conviver não, porque a gente não precisa conviver, mas não ter o mínimo ali de respeito, você vai pro buraco. Eu fui, tá? Não recomendo. A gente fica presa nas nossas dores e a gente começa a achar que a gente é melhor que os nossos pais, que a gente pode fazer diferente. Menino, isso dá um BO danado. Um dia eu faço uma aula de constelação familiar só para explicar para vocês o BO total, que é desprezar os pais. Mais do que isso, excluí-los do sistema. Nossa, isso dá um BO do caramba. Muito BO. Vamos pro próximo, senão a gente fica aqui até amanhã. 8. Existem coisas misteriosas demais para explicar. Nossa, isso aqui, gente, foi outro alívio.
águia no céu, cobra na rocha, navio no mar, homem com mulher. Nem tudo na vida vai ser explicável, gente. Vai ter coisa que você não vai explicar mesmo. Milagre a gente explica? Não, se fosse explicado, não seria milagre. Uma pessoa que tem uma cura que a medicina e a ciência já tinha desenganado, é o quê? Milagre. Se explica? Não, poder divino. Então a gente tem que entender que nem tudo se explica. Tem coisas que só se faz. E só se vive. Por que que a águia fica no céu? Se você pesquisar, vai ter um monte de estudo científico, mas eu tô querendo te explicar aqui o quê? A águia nasceu para o céu, nós nascemos para andar. Pronto. Nós não nascemos para voar. Ah, mas por que que nós não nascemos para voar? Porque não se explica. Porque Deus quis assim, pronto, acabou. Ah, mas por que que Deus quis que eu nascesse nessa família? Não se explica. Deus quis assim, pronto, acabou. Foi ele que escolheu. Ele tem um propósito. Pode ser que algum dia você entenda? Pode. Pode ser que algum dia você nunca entenda e tá tudo bem. Quando Jó passou por todas aquelas tribulações, quando Deus honrou ele, Deus não explicou para ele o que tinha acontecido, não. Nós sabemos. Ele não sabia, não. Nós sabemos a história de Jó, ele não soube. Tem coisas que não se explicam. Então aprenda a viver o mistério que se chama vida. Porque tem coisas na sua vida que você não vai conseguir explicar. Tapa na cara essa, viu? Até pra mim. 9. A promiscu... Trava-língua logo de manhã é difícil, né? Não sei se vou conseguir falar agora, comecei a rir. Promiscuidade, sei lá, não vai sair. É tentar de se esconder, mas destrói por dentro. Então, gente, aqui fala sobre a mulher, que no caso não é a mulher, né? É porque é citado como mulher. Mas é qualquer pessoa que é adúltero, que age como se nada tivesse acontecido. Tá? Na Bíblia é citado como mulher, mas não é só mulher aqui. O pecado escondido, ele não deixa de ser pecado. Ele continua contaminando a nossa alma. Então, aqui traz para todos todo ser humano, né? Esse ponto, todo ser humano. Então, todo o seu pecado, ele precisa, não é ser revelado, gritado, contado para todo mundo, mas ele precisa ser confessado. Não adianta você fingir que você não fez e querer passar por cima disso, porque não vai funcionar. Ele precisa ser confessado. É rasgar o seu coração, é falar, é orar, é trazer na presença de Deus. Agora, fingir que, não sei de nada, sabendo de tudo. Nós temos que assumir a nossa autorresponsabilidade. 10º ensinamento: situações insustentáveis geram caos. 4 coisas que fazem na terra: o servo que vira rei, insensato cheio de comida, a mulher que despreza a casa e a serva que herda. Aqui, gente, está explicando que quando alguém sem preparo ou sem caráter recebe uma autoridade ou bênção. Então, esse desequilíbrio ele vai atingir todos ao nosso redor. É tipo você pegar alguém, não que não entenda errado, tá, gente? Você vai pegar, vamos usar o exemplo da serva aqui. Você vai pegar dentro de um palácio, ou vamos pegar uma faxineira mesmo, não com preconceito, tá? Do subúrbio. E ali a gente pega essa aqui. Só que ela está sem preparo, entende que é sobre aqui e não sobre a condição financeira que a gente está falando? A gente está falando de uma mentalidade. A gente não está falando de uma pessoa pobre, a gente está falando de uma pessoa com mentalidade pobre. E aí, quando ela fica simplesmente rica, tem um filme que agora eu não vou lembrar o filme dele, não, porque eu saio assistindo esses filmes na internet, assim, vi, gostei da capa, eu começo a assistir, porque eu estou muito agitada, então eu tenho que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, se não tiver um filme, às vezes eu não concentro nas coisas que eu estou fazendo. Aí eu vi esse filme e ele conta a história de 2 mulheres que elas eram melhores amigas na infância. Uma ficou rica e ela é hiper humilde,
E a outra ficou rica, gente, ela é extremamente soberba. Não pode fazer barulho, não pode fazer nada, e só tem que ser coisa chique. Ou seja, isso que está falando sobre aqui, entende? Uma cresceu e continuou sendo humilde, e a outra virou o caos. E aí ela gerava o caos em todas as partes, em todos os lugares. Então é isso que essa parte está falando, sabe? Não é que você não merece vir da periferia e se tornar alguém relevante, não. Isso precisa acontecer, inclusive, Deus quer te honrar, Deus quer mudar a sua história. Só que é sobre o narizinho em pé. É sobre quem não está preparado, aí ganha e perde. Além de perder, atinge as pessoas ao redor. Então é sobre isso, não é que você não merece pela sua condição, não, você merece por demais. Só que sem a sabedoria aí te leva ao fracasso, tá? E aí o 11 é sabedoria está nos pequenos. Aqui, para mim, foi uma coisa que eu custei entender, porque quando fala coelho na Bíblia, não fala coelho, fala outro animal. Aí eu custei entender que era o coelho. Mas aí fala da formiga, e da formiga ela remete ao planejamento. Fala do coelho, e o coelho remete ao refúgio. Quando fala do gafanhoto, fala sobre a união. Quando fala da lagartixa, fala sobre acessos inesperados e influências. Entende? Então, aqui Deus está revelando para a gente que até nas criaturas mais frágeis, que a gente está falando uma formiga, ela nos ensina sobre estratégia, proteção, cooperação e influência. A gente está falando sobre um coelho, sobre um gafanhoto, uma lagartixa. E aí, Deus revela para a gente uma coisa gigantesca, que quando a gente observa a formiga, primeiro você vai ver uma força, porque ela fica carregando uns trem que para a gente não é nada, mas imagina um bichinho desse tamanho carregar uma folha. Ela arrastando os trem. Mas ela tem um planejamento de quê? De estocar comida. E aí, se você analisar cada um dos animais, você vai ver vários ensinamentos. E tem quanto tempo que a gente não para observar um animal? Que a gente está sempre na correria do dia a dia. Começa a pensar nisso. Ponto 12. Alguns se destacam naturalmente, e isso é liderança. Aqui também continua falando dos animais. Do leão, do gado, do bode. Eles são reis usados como exemplos de presença e postura. Então, uma postura firme, gente, uma coragem, uma direção clara, elas são marcas de quem lidera. Seja por onde for, a gente está sendo observado. E aqui eu trago essa nova fase que eu tenho vivido. Eu fui chamada para fazer uma palestra, e só que eu sempre rejeitei essa parte da liderança. Isso vem desde lá de trás. Depois eu entro um pouco nessa parte, eu trago só específico para isso. Mas eu rejeitei minha vida inteira a liderança. Pessoas quiseram me dar cargos com lideranças, eu nunca quis aceitar, porque eu sempre fugi mesmo da liderança. Isso de várias, até de empresas eu não aceitei cargo, porque era minha melhor amiga que era a líder, que era a gerente, e eles me promoveram a gerente na frente dela, sem me falar nada. A partir de hoje, nós vamos fazendo um teste, a Lívia é a líder. Eu olhei e falei, não, a gente é uma equipe mesmo. Aí, por causa disso, eu perdi uma grande oportunidade, por não me posicionar como líder. E existem líderes, gente, que se destacam naturalmente, ou seja, eles já nasceram para ser líder. No meu caso, eu já nasci para ser líder. Por mais que eu tentei fugir, eu já nasci para ser líder. É a postura. Nós fizemos a dinâmica ontem na igreja. Tem gente que nasceu para liderar. O quebra-cabeça de 100 peças. Os grupinhos foram se reunindo, quem tinha mais intimidade, e ali foram tomando a frente para resolver o quebra-cabeça. Já estava passando do horário, eu tinha que encerrar, o povo não aceitou, não. Eles tinham que terminar de montar o quebra-cabeça. Espírito de liderança. Existem lideranças que vão precisar ser moldadas.
Mas existe gente que já nasceu e a vida ensinou a ser líder. Não precisa nem ser moldado. Eu queria ser moldada. Eu sempre falava, a todo lugar, a pessoa falava assim, olha, eu tenho isso aqui para você, e eu quero que haja assim, assim, assado. Mas você vai me treinar? Não, então eu não quero. Só que, gente, em nenhuma parte da minha vida que eu fui obrigada a ser líder, eu fui treinada. E eu me saí muito bem. Só que isso é dom, vem de Deus, não é meu. Entende? Ele me preparou para isso. Só que existem outras pessoas que, por causa dos pontos fracos, vão precisar ser moldadas. E tá tudo bem, isso não vai torná-la menos líder do que quem já nasce com um dom. Mas, no meu caso, a minha teimosia teve que ser moldada. Não foi moldada por alguém, foi moldada por Deus. Então, os nossos pontos fracos sempre terão que ser moldados, tá? Então, seja onde for, a gente está sendo observado e quem tiver quem tiver espírito de liderança vai acabar se destacando uma hora ou outra, tá? Porque as pessoas veem isso. Você não precisa se auto-engrandecer e falar, gente, eu sempre fui líder aqui, é porque eu estou contando a história para vocês, tá? Eu sempre fui líder, em tal projeto eu fui líder, em tal projeto eu posicionei assim, em tal projeto eu me destaquei. Não, você não precisa. É de forma natural. Eu nunca pedi para assumir liderança de nada. Eu só fazia o que precisava ser feito. E nem ficava dando muito palpite, não. Às vezes a pessoa vinha e fala assim, eu gostaria de ouvir sua opinião. E aí, quando me perguntava a opinião, quando eu me posicionava, a pessoa falava, opa, vem para cá, preciso de você. Trazendo como exemplo dentro da Igreja da Paz, eu não pedi. Me convidaram para uma reunião, estava lá na reunião, conversando, me perguntaram dos meus projetos, apresentei, opa, isso é bom. Aí me chamaram para uma outra reunião na semana passada, o que você está achando? Falei, não estou gostando, vamos ser... esqueci o nome da palavra agora. Mas não era honesto, não. Mas é para a gente ter consciência. Vamos entender que as pessoas não estão engajando, talvez esse assunto não seja o que elas querem no momento. O que fazer? Não sei, vou pensar. Através disso, abriu-se uma porta que vai estender durante o mês todo de agosto, eu tô lá. Toda terça-feira. Eu pedi? Eu fiquei chamando atenção para mim? É a postura. Você vai se destacar naturalmente. E a liderança é sobre ser isso. Não é você se forçar a ser líder. É você ser você e você vai ser destacado e vai ser convidado para ser líder. No momento certo, Deus ele te chama. O Pedro tem testemunho para contar para vocês, mas foi a mesma coisa. Deus ele te chama, ele fugindo, falando, não, eu acabei de converter, acabei de batizar, preciso aprender muita coisa, não posso, não posso, não posso. Puf, Pedro, preciso de você. Ele não fez nada, ele só existiu, porque no caso do Pedro ele ainda tentou passar despercebido. Ou seja, você não precisa forçar para ser líder, no tempo oportuno as coisas vão acontecer, tá? Para a gente fechar, 13, arrependa-se ao invés de justificar-se. Isso para mim está sendo muito desafiador, porque eu sempre me justifiquei para tudo. Hoje eu tento não me justificar, é assim, pronto, acabou. Ou estou me atrasando, por quê? Eu não preciso saber. Até mesmo no devocional, antes eu mandava um testamento gigantesco para explicar por que a gente não ia ter o devocional no dia. Por quê? Porque eu me sentia culpada. E não tem necessidade, gente. Não tem. Não consegui participar. Ok, você sabe da sua verdade. Quer falar comigo por quê? Ok, não tem problema também não. Tô falando isso. Mas é ficar sempre se justificando, entende? Não consegui fazer por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Às vezes a sua justificativa é até ok, mas quanto mais você se justificar, mais o seu cérebro entende que dar desculpa é bom. Talvez você nem estava dando desculpa, talvez você estava com justificativas corretas, mas aí você se torna bom em justificativa. Aí o seu cérebro começa a justificar até o que não precisa. Aí aquele dia que você tá com preguiça, o seu cérebro ele vai arrumar uma desculpa para se justificar. E aí fala, se você agiu como tolo, tape a sua boca. Ou seja, quando a gente erra, o melhor caminho é parar, silenciar, refletir e arrepender.
Justificar vai só aumentar a nossa queda. Não tem o porquê. Você fez. No dia que eu contei para vocês que foi quando eu tomei a decisão de encerrar minha parceria, eu estava no meio do evento, me peguei fofocando e mentindo, que para mim foi o pior ainda. Eu parei no espelho, olhei e falei: você não precisa disso. Antes eu perguntei por quê. Aí depois eu falei: você não precisa disso, essa não é você. Eu não tinha que justificar o porquê eu estava mentindo e o porquê que eu fofoquei. Eu falei: eu preciso mudar a minha vida. Ou seja, eu me olhei no espelho com vergonha, eu me arrependi naquele momento, eu me silenciei, refleti e tomei uma decisão. Então isso é muito importante, tá? Muito importante. Começa a prestar bastante atenção nisso. Então, gente, o Provérbios 30, ele vem nos convidar para a gente olhar cada vez mais para dentro, mas com muita humildade. Então, a gente tem que confiar plenamente na palavra de Deus, a gente tem que observar as lições da criação, né? Fugir da arrogância, da falsidade, e a gente tem que buscar uma vida com equilíbrio, com honra, tá? Então, é esses ensinamentos que Deus deixa para a gente. Hoje eu não fiz perguntas, porque eu fiquei focado em entender quem era a Gu. Nossa, gente, isso me prendeu, assim. Então, assim, e deixar ensinamento de Agur, eles nos ensina que não é sobre saber tudo, isso vai ser muito libertador. Que a sabedoria, ela está principalmente no silêncio, na humildade, na confissão. Então, o poder da palavra é um mistério na criação mesmo. É o mistério de cada animal, da gente, da vida do outro. E a verdade com a maturidade espiritual vem quando a gente deixa de tentar controlar e passamos a confiar. Esse é o nosso desafio a partir de hoje. Abrir mão do controle. Porque quanto mais a gente tenta controlar, mais tudo sai do nosso controle. Relaxa. Literalmente relaxa. Para a gente encerrar, a sabedoria não é um acúmulo de resposta, mas uma entrega ao Deus quem a tem. Então se entrega, porque talvez você vai me perguntar algo que eu não vou saber te responder. Mas Deus com certeza sabe a resposta. E Ele vai te guiar no caminho certo. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, gratidão, Pai amado. Obrigada, Jesus, por essa palavra, obrigada por mais esse ensinamento. E nesse momento, ó Pai, eu só te peço, derrama sobre nós a tua sabedoria. Que hoje a gente dê mais um passo, ó Pai, em direção da vida que o Senhor quer que venhamos a viver. Mas mais do que tudo, ó Pai, nos ensina a abrir mão do controle. Porque a gente quer controlar tudo, ó Pai. A gente quer fazer tudo, ó Deus. E na verdade a gente não precisa fazer, a gente precisa começar a entregar. Porque quem faz é o Senhor, quem controla é o Senhor, quem vai tomar as decisões é o Senhor. Então eu só te peço, Deus, tende compaixão e misericórdia de cada um de nós. Fale infinitamente mais ao nosso coração. Comece a trabalhar, ó Pai, no nosso interno, no nosso externo, para que a vida que o Senhor quer que venhamos a viver comece a acontecer. E se o primeiro passo é abrir mão do controle, esse é o passo mais desafiador da vida, ó Pai. Nos ensina a abrir mão do controle e a confiar plenamente em Ti. Derrama sobre nós hoje a Tua unção, derrama sobre nós hoje a Tua sabedoria. Nos leve, ó Pai, a lugares, a pessoas que a gente precisa para poder começar a viver a vida que o Senhor quer que venhamos a viver. Fale infinitamente mais ao nosso coração, testemunhe essa palavra, Pai, testifique essa palavra durante o nosso dia a dia. Comece a transformar a nossa vida, nos dê sede, ó Pai, vitalidade. Comece a nos levar nos lugares que precisamos estar. Eu já te peço a Deus que o Senhor continue abençoando o nosso projeto, levante mais pessoas para caminhar com a gente, faça com que a gente entenda qual é a nossa peça dentro desse projeto que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, dentro do Reacende a Chama. O que a gente precisa fazer, como a gente precisa agir, porque somos uma família, Senhor. Não é sobre mim, não é sobre o Pedro, sobre a Simone, sobre a Natália, nem sobre a Renata, Pai. É sobre cada uma pessoa que está ali no grupo. É sobre cada pessoa que já se passou desse grupo e hoje não pertence mais.
É sobre cada um ali. Então começa a visitar cada coração ali, ó Pai, que cada pessoa sinta a tua presença, cada coração seja reacendido. Papai amado, eu te peço, Jesus, me abençoe cada vez mais, me guie cada vez mais para poder liderar o teu povo, porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu nem sei o que fazer às vezes. Então já começa a me dar as estratégias para que eu saiba como fazer e o que fazer com o teu povo. Começa a me fortalecer de apogia para que eu esteja à frente. E se for necessário, Pai, trazer pessoas para que esteja à frente comigo, que o Senhor traga. Porque não é sobre mim, é totalmente teu, é seu, isso não é meu. Nunca foi sobre mim. Começa a abençoar a minha equipe, visita a Natália, visita a casa dela, Pai, guarda a família dela. Que toda ação do inimigo caia por terra em nome do Senhor Jesus. Visita a Renata, Pai. Visita o casamento. Restaura a família. Visita a casa dela, Pai. Começa a trabalhar cada um daqueles corações, Senhor. Guarda a vida dela, Pai. Começa a dar sabedoria, começa a moldar para que ela possa te servir cada dia mais. Coloca a vida do Pedro também em tuas mãos, ó Deus, que o Senhor continue dando sabedoria, guiando, dando espírito de liderança, fazendo com que o Pedro se posicione dia após dia, ó Pai, cada vez mais diante dentro do teu propósito. Que toda ação do inimigo comece a cair por terra, ó Pai. Toda aflição, todo medo, toda insegurança caia por terra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o teu milagre aconteça sobre a vida dele. Que o Senhor visite a Simone, ó Pai. Guarda o coração, guarda a casa, guarda o casamento. Que o Senhor esteja sobre a vida dela, continuando dando sabedoria, ó Pai, para que ela seja essa mulher de coração extraordinário, que está aqui na terra para servir. Dê visão para a tua filha, ó Pai. Dê autoridade sobre a tua filha, ó Deus. Para que ela comece a se posicionar e pisar em lugares que ela jamais imaginou que ela pisaria. Já começa a guardar a casa dela, ó Deus, e que seus anjos já estejam acampados ali, guerreando ao nosso favor, porque lá vai acontecer o nosso próximo encontro presencial, ó Pai. No dia 17 de agosto, o Senhor estará ali. Então, eu preciso que o Senhor já guerreie a nossa guerra, eu preciso que o Senhor esteja ali presente, eu preciso que o Senhor já faça o que precisa ser feito, sim. Já guarda esse dia, escolhendo cada uma das pessoas que vão se assentar à nossa mesa. E que ali o Senhor esteja presente, que haja cura, transformação e restauração. Papai amado, papai querido, eu te peço para que o Senhor visite cada pedido de oração que a gente tem nesse mês. A gente está quase encerrando o mês, ó Deus, e eu preciso que o Senhor mude a vida de cada uma dessas pessoas que foram pedidos, né, para que a gente esteja em intercessão. Visita cada vida, cada alma, e que, Deus, a gente receba os testemunhos de cada um desses pedidos de oração. Assim como o Senhor já nos pôde deixar testemunhar sobre a vida da tia da Samara. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço pelos teus grandes feitos. E para fechar, Deus, eu peço para que o Senhor visite o nosso coração hoje, nos trazendo restauração, Pai, nos trazendo força para que a gente continue a lutar pelos nossos desafios. Mas mais do que isso, Pai, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Alinha o nosso coração com o teu coração. E começa a se cumprir na nossa vida as nossas promessas. É por isso que oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e amém, e amém, e amém. Que vocês façam um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. O que precisarem, saibam que eu estou aqui, vocês podem contar comigo. E é isso. Um beijo e, se Deus quiser, até amanhã. Só não se esqueça, faça a sua parte. Seja a peça fundamental desse quebra-cabeça. Espalha você também a chama, da sua maneira, do seu jeito, dentro da sua identidade. Mas que você faça acontecer. E já quero deixar o convite, porque a gente entrou num desafio ontem do eu e mais um. Só que eu nunca sou sozinha, né, gente? Eu nunca sou uma pessoa só, eu sou vocês. Então, no domingo, na parte da manhã eu não vou conseguir ir, mas vai acontecer o culto às 10 e o culto às 18. Eu queria convidar vocês, né, quem sentir no coração de estar lá com a gente,
vocês serão o meu convidado de honra, é quem vai fazer parte ali comigo, porque vocês são um comigo nessa peça gigantesca desse quebra-cabeça. Então, se você sentir no seu coração, venha. Norberto Sintra, vou mandar o convite lá no grupo, porque vocês fazem parte desse eu e mais um, e se quiserem, já leva mais uma também com vocês, porque nunca é sobre uma pessoa em si, mas é sobre o como um todo. Então, que a gente realmente espalhe essa chama e a gente possa engajar nesse mês de agosto fazendo essa movimentação. Você não precisa ser a pessoa que congrega nessa igreja, mas vamos fazer essa movimentação. Se você não quiser ir lá, que está acontecendo, toda essa movimentação, que você leve a pessoa para a igreja que você frequenta. Faz aquilo que está ardendo no seu coração, pede a Deus o direcionamento. Mas se quiser lá comigo, eu vou ficar ainda mais honrada, né? Mostrar aqui para aquele povo lá que vale a pena a gente perseverar, que vale a pena a gente entrar em ação para que a gente possa ativar eles. Fico brincando que eles não são mineiros, né? Então talvez eles estejam um pouquinho mais acuados, mas a gente junto ali, a gente vai ser mais forte, vai conseguir trazer esse engajamento para que esse projeto lindo do Eu Mais Um aconteça. Então fica aqui o convite, tanto para vocês que estão aqui no online, que eu falei com mais empolgação com quem está ao vivo comigo, mas fica para o gravado também. Se sentir no coração, pode entrar em contato comigo, vai ser uma honra ter você lá comigo. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.